um pouco sobre você, né? E a gente vai querer saber muito mais, né, sobre a sua história, né, a sua trajetória até aqui. Bom, Rafael Elbas, é Elbas mesmo, né? Elbas Neri de Twin. Grande nome. E diferente, né? Um nome estrangeiro, chique, né? É outra coisa. Twin tem 48 anos, é casado com a Roberta? Roberta Cipriani. Ah, tá. Roberta Cipriani, né, ô Vanessa? Pai da Nicole e dos gêmeos, Cauã e Luca, Vanessa. É isso aí. Ele é ex-secretário e subsecretário de Esportes em Rio das Ostras, ex-presidente da Fundação Municipal de Esporte em Campos, é vereador, né, pelo PTB de 2020 a 2024, autor de 20 leis aprovadas e sancionadas, tem 41 projetos de lei protocolados e aguardando votação, entre outros trabalhos na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes. Perfeitamente. Vanessa, quem está com a gente aqui, Vanessa, acompanhando o Twin agora aqui na bancada, é o Alex, tá mandando boa noite. O Wagner Monteiro, boa noite, Wagner. A Genor, né, também acompanhando a gente. A Genor Correia, liberdade, emprego e dignidade, vamos pra cima, diz o Alex. E você que está assistindo a gente, talvez pela TV Aurora, pela a New Play, pela a Inforline ou qualquer outra TV de streaming, ou pela Sul TV, no canal 171 da sua Smart TV, e você queira falar com a gente, queira aproveitar esse momento, né, tão importante para a nossa sociedade, né, e fazer seus comentários, enviar uma mensagem, uma pergunta, esse é o momento. Você pode acessar as redes sociais da Rede Aurora Play, @Rede Aurora Play, e enviar sua mensagem pra gente. Agora, Twin, fica à vontade, né? A gente vai fazer um bate-papo bem descontraído. Se você quiser um café, tem café ali com a Vanessa escondida. A Vanessa quer esconder o café do convidado. Assim, né? Quer manipular o café. Mas ela me ofereceu. Ofereceu, Twin? Porque, ó, não pode tirar o café dos convidados, não. Monopolizei o café. Tem do lado dela ali. Tá do ladinho dela, escondido assim, ali. Né? Eu falo que ainda tem, assim, mas, ó, tá acabando. Olha, o Twin, eu vou me abster, né, dos meus comentários, porque eu conheço o Twin, eu acompanhei o Twin no governo passado, quando ele foi presidente, né, da fundação, ajudou, né, vários campeonatos aqui, produzido pela Aurora. Você sabia disso, Vanessa? Olha, não. Não sabia? Não sabia. Campeonatos amadores, ele estava lá presente. Lá. Eu falei, pô, o presidente tá aqui num evento tão simples, né, feito pela nossa equipe da Rede Aurora, né, um campeonato amador, e quer dizer, e ele sempre marcando presença, sempre incentivando o esporte. Não importa se é amador ou não, né, Twin? O esporte é minha vida, é a base de tudo. Então, o esporte eu comecei muito pequeno. E até hoje eu levo a essência do esporte, né? O esporte não é só ganhar e perder. Qualquer campeonato, qualquer pessoa, principalmente criança, quando estiver fazendo esporte, a gente tem que valorizar, tem que estar ali, tem que incentivar. E hoje, tudo que eu aprendi, os mais de 30 países que eu conheci, me formei, fiz faculdade nos Estados Unidos, nadei pelo Flamengo, nadei pela seleção brasileira. Então, tudo que eu aprendi, eu tento trazer um pouco para a população, para as crianças. Não só a questão do esporte em si, mas aprender a ganhar, aprender a perder, aprender resiliência, aprender você, inclusive, dar boa noite ao meu amigo Clodomir Crespo, que também foi um atleta de taekwondo. Ah, é? Ele foi que isso, gente? Foi professor de que esse corpinho todo? O filho dele também ali Revelações aqui no Jornal Voz de Campos. Bacana, mano. Agora, tu, uma curiosidade. Campista? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas fui pra... Carioca. Nasci no Rio, mas meu pai é campista, minha avó é campista. Só nasci lá, pra falar a verdade. Aí, com 6 meses de vida, a gente veio pra Campos. Eu fui meio nômade, que eu rodei tudo. Aí depois nós voltamos pro Rio, depois fomos pra São Paulo, voltamos pro Rio, depois voltei pra Campos de novo. Só que como meus avós eram daqui, minha família era daqui, eu vinha sem passar Ano Novo, Natal. Mas o bom filho é a casa torna, né? Não tem como. Atafona, férias em
enfim, né? Aqui na região toda de São João da Barra. Então, eu sou campista com orgulho mesmo, de coração, de verdade. Construiu essa história em Campos, né? O vovô tem muita história aqui, né, Germano? Tem. O vovô Raul, ele tinha 6 faculdades. O vovô Raul fez a Santa Casa, foi o construtor que fez a Santa Casa, fez a Ponte da Lapa, fez o Ferreira Machado, fez a Igreja do Saco, fez o Dique do Paraíba, que antigamente a Lapa. Tem história. Então o vovô tem muita história em Campos. Raul Twin é uma pessoa que foi suplente de deputado federal. Eu acho que eu puxei até dele isso lá atrás. Verdade. Então é uma pessoa que eu orgulho e me admiro, sigo muito os passos dele. Mas eu gosto muito da minha cidade, gosto muito de Campos. Bacana. Olha, Twin, a gente vai fazer um paralelo aqui, tá? Pra gente dar atenção aqui também às pessoas que estão acompanhando a gente. Vanessa, não sei se você tá em outras redes aí, mas o Clodomir... Tem o pessoal aqui também no Instagram. Diana aqui dando boa noite. Obrigada aí pela participação. O pessoal pode deixar nas mensagens aí. O Clodomir tá dizendo aqui, olha, liberdade, emprego, dignidade, causas responsáveis pela união Twin e Clodomir Crespo. Esse é o nome da nossa chapa. A gente tinha que dar um nome, registrar, né? Sim. Então a gente colocou liberdade para libertar Campos dessas garras, dessas oligarquias familiares que estão há tantos anos aí mal acostumando a nossa população. Emprego, que a gente precisa muito de emprego. Hoje Campos tem mais de 50% da população de Campos não tem emprego. Eu vou passar alguns dados para vocês aí. Bacana. E a pessoa tendo liberdade e emprego, com certeza tem dignidade. Que é o que a população precisa hoje mais do que qualquer coisa. Perfeito. O Wagner Monteiro está dizendo, porque a prefeitura assume o papel de maior empregador do município e não permite a instalação de indústrias na cidade. Você pode também depois falar um pouco sobre isso. O Átila Barbosa está dizendo, boa noite, futuro prefeito Twin. O Átila Barbosa, que é um assíduo, né? Toda semana da Rede aqui. Aurora, toda semana. Ele foi um dos fundadores, né, Átila? Um dos fundadores da Rede Aurora. Gente boa. A Bia Oliveira, boa noite. Melhor para Campos, Clodomir e Twin. Liberdade, emprego, dignidade. Twin, nesta segunda-feira, aproveitando aqui a fala dos nossos interespectadores, nesta segunda-feira, 5, você fechou, né, com o empresário que está assistindo, acompanhando o Clodomir Crespo, PRD e PDC. E DC. PDC. Não, DC. É DC. DC. PRD e DC. PRD. Tá, então passaram para mim errado aqui. PRD e DC. DC. A sua chapa, né? Você como candidato a prefeito de Campos, né? Pré-candidato a prefeito de Campos e ele como o seu vice. Explica pra gente qual o motivo desta mudança, já que você viria como vice, né? Do Thiago Rangel, que agora está te apoiando. Vamos lá. Eu, pra falar a verdade, mano, nunca pensei em ser político. Como você me conhece, eu fui atleta, fui secretário de esporte em Rio das Ostras, fui secretário de esporte aqui, presidente da Fundação Municipal de Esporte. Muito orgulho do trabalho que eu fiz lá e a gente faz com muito carinho mesmo. Acho que a gente tem que tirar as crianças da rua. E o que aconteceu na minha carreira de secretário, desde que eu parei de nadar, né? Eu parei de nadar na eliminatória de Olimpíada de Atenas, 2004, por um problema de uma cirurgia grave e não pude continuar nadando depois. E fui chamado para trabalhar no Pan-Americano, fui chamado para trabalhar em Rio das Ostras como secretário, subsecretário, depois virei secretário, presidente da Fundação Municipal de Esporte. E eu fui me decepcionando muito com política. Olha só como que eu cheguei na política. Porque quando a gente fazia projetos bacanas, como o próprio Para Esporte, aquele projeto que vocês conhecem, que eu tenho com a criança com deficiência. Vamos falar dele. Projetos, enfim, levei muita coisa para Rio das Ostras, eliminatória para a Olimpíada de mountain bike, Campeonato Brasileiro de Paraciclismo, pessoas com deficiência. Mudava o prefeito, o que o prefeito fazia? Acabava com os projetos todos, porque era do governo antigo. E aconteceu isso aqui em Campos também. Quando entrou o Vladimir Garotinho, acabou com todos os projetos, porque era do governo antigo. E eu estava olhando isso, gente, eu já estava meio cansando dessa história. Os últimos 12 anos da minha vida, você fazia um projeto, porque nós todos somos substituíveis. Qualquer um é substituível. Agora, como você forma um time de natação, um time de vôlei, um time de basquete, demora tempo para isso, irmão. Não é de você sabe muito bem quanto você já apoiou escolinhas de futebol, até o pessoal está preparado, demora tempo. E não só no esporte,
Mas, infelizmente, é a prática da política brasileira. Não continuar projetos bons porque era do governo antigo. Isso não existe. Se for bom, gente, tem que ser, se for da área da saúde, do transporte, do esporte, de qualquer área. E eu falei o seguinte, gente, eu vou vir candidato lá atrás a vereador para poder realmente fazer a diferença e a gente poder tentar ajudar essa garotada e eu tentar manter esses projetos que eu fazia. Eu peguei a Secretaria de Esporte aqui em Campos, da ex-prefeita Rosinha, atendendo 1.200 crianças, entreguei atendendo 21 mil crianças. Captamos mais de 10 milhões de reais de emenda parlamentar, projetos federais. Então a gente fez um trabalho bacana e quando o atual prefeito entrou, a princípio dos 25, 24 vereadores que estavam na base, a gente veio aqui, já conversou muito, só um que não estava, que estava na oposição. Em março, ele lançou aquele pacote da maldade, lembra daquela fatídica sessão que acabou 4 horas da manhã? Aumento de quase todas as tarifas de Campos, taxa de água, taxa de luz, taxa de esgoto, eram mais de 200 tarifas de imposto. E, apesar de eu estar na base do governo, eu falei, Vladimir, eu não tenho condição de votar em aumento de imposto no meio de uma pandemia. Mais de 40% do comércio de Campos fechado, lockdown, os empresários agonizando, o centro da cidade cada vez fechando mais lojas. E eu falei, olha, eu não vou votar em aumento de imposto. E ele falou, não, você tem que votar, você está na base do governo, a gente precisa arrecadar mais, não sei o que lá. E Campos está recebendo muito dinheiro. Campos está com 3 bilhões de receita. Não havia necessidade. Não havia necessidade de tributar. Infelizmente, essa família... Visto que muitos empresários que fecharam naquele período da pandemia, muitos não conseguiram se restabelecer. Abrir, não tem como. Muito. Então, assim, é uma ganância de aumentar imposto e contra o empresário que eu não consigo entender. E, realmente, eu bati o pé, não votei contra o aumento de imposto. Isso eu estou contando até eu chegar onde eu cheguei hoje. Não votei contra o aumento de imposto. Na época, Fred Machado e Bruno Viana acompanharam. Foi naquele dia, por essa atitude, que nós ganhamos a maioria da Câmara. O próprio, enfim, tem vários veículos de comunicação que falam isso publicamente, que realmente foi aquele dia da tentativa de aumento de imposto e a atitude minha, de Bruno e de Fred, de não votar em um aumento de imposto, que fez a gente ganhar a maioria, e depois o Marquinhos Bacelar acabou virando presidente da Câmara. No dia seguinte, Germano, às 8h30 da manhã, sai um diário oficial extra. Por eu ter votado contra o aumento de imposto a favor da população, o seu Vladimir Garotinho acaba com um projeto de 21 mil crianças. Todos os projetos da Fundação foram exterminados do dia para a noite. Foi todo mundo mandado embora num diário extra, porque eu votei contra o aumento de imposto. Uma retaliação que as crianças não têm nada a ver com isso, uma retaliação sem menor... Maldosa? Totalmente maldosa. Para mostrar força. Depois eu acredito que ele pediu, veio se desculpar, falou que errou, não usou a cabeça, mas as crianças até hoje não voltaram, tanto que o esporte, infelizmente, você acompanhou muito. Hoje, ele é independente, né? Hoje não chega a 10% do que a gente fazia, 15% do que a gente fazia. A gente atendia 20 mil crianças, você hoje atende 5, 6, não tem, enfim. Falar que os jovens, né, é o futuro da nação é muito fácil, né? Mas quando o governante está com poder na mão, sacrifica esses jovens. Por ter votado contra o aumento de imposto. Existe um pilar, como eu disse, eu conheço mais de 30 países. E vários países que a gente copia o que é certo. Nada se cria, tudo se copia. Então, a gente, Coreia do Sul, a própria Rússia, Estados Unidos, educação vinculada a esporte e cultura muda uma geração. Eu fui à Coreia do Sul, um país que está hoje voando, compara com a Coreia do Norte. Coreia do Sul, o índice de analfabetismo é 0,02%. Os hospitais têm um índice de uso pequeno, muito pequeno, não tem violência, porque desde pequenininho, obrigatoriamente, desde 3 anos de idade, a criança tem que fazer a educação, que é a base de tudo, é dali que se forma qualquer profissional. E eles já fazem o inglês ali junto na escola, inglês de verdade, e cultura. Né? Então, assim, cultura que eu digo, não é só o esporte, pode ser uma dança, um violão, uma música, um teatro, mas você tem que ter cultura, você tem que saber a história da sua cidade, você tem que ter orgulho da sua cidade. O esporte, às vezes, não é por ganhar medalha, o esporte economiza muito. A ONU já declarou que a cada $1 investido no esporte, são $4 economizados na saúde. Então,
Então, é dinheiro para o município. E fora, como você bem disse, afasta as crianças da droga, afasta as crianças da rua. Pô, a gente, na época da Fundação de Esporte, Germano, nas Vilas Olímpicas, a gente fez um trabalho paralelo à polícia, às delegacias, para saber o índice de criminalidade ao redor da Vila Olímpica, com as crianças fazendo contraturno escolar, e despencava. Porque a criança não tinha tempo de ficar na rua fazendo besteira. Ou ela estava estudando, ou estava fazendo atividade esportiva, ou alguma atividade musical. E você imagina a gente fazendo isso macro na cidade inteira. A gente muda uma geração inteira, uma geração que não vai ser... Hoje, gente, nós estamos nos piores índices de educação do Brasil e do estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, de 92 municípios, nós estamos em 30 e pouco. São 60 e poucos % das nossas crianças do nível... não são alfabetizadas ainda, até 6, 7 anos de idade. É um nível muito pequeno, se eu não me engano, são 68%. Porque são crianças, às vezes, que os pais não colocam para estudar. Nós temos o desemprego hoje em Campos, o Ministério da Cidadania colocou, há pouco tempo atrás, está no site do Ministério, se alguém tiver alguma dúvida, está no site do Ministério da Cidadania, 230 mil pessoas estão no Cade Único em Campos. O que quer dizer Cade Único? 230 mil pessoas recebem Bolsa Família. Isso quer dizer o quê? Não tem emprego formal. Isso está no site do Ministério. Então nós temos mais 20, 30 mil cartão Goitacá, que era o antigo chequinho. Aí nós temos mais 15, 20 mil RPAs, também não tem carteira registrada. Então nós estamos falando aí uma massa... A informalidade na cidade é muito grande. Muito, e a dependência, né, da máquina pública. Agora, Twin, na Câmara Municipal você participa de várias comissões, né? Presidente da Comissão de Defesa de Desportos, vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, vice-presidente da Comissão dos Direitos de Pessoas com Deficiência, entre outros, né? Queria que você desse um balanço pra gente do resultado dessas comissões, né? Porque você já está chegando ao final do seu mandato, né, como vereador. E qual é o balanço que você traz pra gente disso? Vamos lá. Eu acredito que eu seja um dos vereadores com o maior número de projetos de leis aprovados, sancionados. Se eu não me engano, são 26 ou 27. Tem mais uns 20, 30 tramitando. A gente, como legislador, a gente fez nosso papel. Eu esperava poder fazer muito mais. Quando a gente entra, a gente está fora da política. Quando a gente entra, lá dentro, como são 25 vereadores, e a maioria do tempo a gente ficou como oposição e com a minoria, teve um período que a gente teve a maioria, então muitas coisas boas que a gente queria fazer, a gente não conseguia porque a gente perdia no voto, mas faz parte da democracia. E eu cheguei a um ponto, respondendo aquela pergunta lá atrás, vendo essas coisas, esses horrores que estão acontecendo em Campos há décadas e décadas, o desemprego aumentando, o número de moradores de rua nunca visto antes, número de pedintes na rua. Eu acho que eu cumpri meu papel lá na Câmara como uma pessoa que eu acredito que eu vou terminar com cerca de 40 projetos de leis aprovados, projetos voltados para a causa PET, projetos voltados para o esporte, muitos projetos para o desenvolvimento econômico da cidade, projetos voltados para a saúde. Então, o próprio CAOP, Centro de Atendimento Odontológico para Pessoas Especiais, Hanseníase, câncer, síndrome de Down, autismo, que já atendeu mais de 70 mil pessoas, tratamento dentário para pessoas com doenças especiais. Então, assim, a gente fez nosso papel, só que chegou a um certo ponto que você fica inerte. Você não consegue... Limitado. Você não consegue pegar e vamos tirar essas crianças da rua. Vamos ajeitar esse esgoto. Vamos tentar fazer uma saúde melhor. Não adianta a gente ter uma fachada bonita, mas lá dentro não ter dipirona. E o vereador não tem esse poder. Não tem esse poder disso. Então, de executar, né? Eu deixei um leque gigantesco de projetos de lei. Agora eu quero botar eles em prática. Por isso se deu a vontade, né? E colocar à disposição. Ajudar. Eu amo muito Campos. Eu tenho um carinho enorme pela cidade. A cidade fez muito por mim. Eu tive projetos, até aquele Meninos da Manhã, tive patrocínio. Voltei dos Estados Unidos por causa de um patrocínio da Prefeitura de Campos na época. E realmente eu devo muito devolver tudo que a cidade de Campos me deu. Então, quando a gente vê muita coisa errada e vê você com as mãos amarradas por você não poder fazer, porque quem decide ali é o prefeito, quem tem a caneta, foi, tá na hora da gente realmente fazer por Campos. Me juntei, convidei o Clodomir Crespo, que é um entusiasta, um amante pela cidade, mexe com o agronegócio, um grande empresário da cidade, é uma pessoa de direita também, que pensa que é através do desenvolvimento econômico que a gente vai mudar esse país, vai mudar essa cidade. Apesar de eu ter projetos sociais, trabalhar com muitos projetos sociais, eu acho que projeto social é de extrema importância para qualquer cidade, mas o sucesso de um programa social é quanto menos a cidade precisa dela. Sim.
Não é o inverso. Não tem que ir para um restaurante popular e comemorar que 1 milhão de pessoas comeram no restaurante popular. Tem que ter restaurante popular? Tem, é importantíssimo. A gente tem que comemorar que no ano seguinte foram 900 mil, no outro ano foi 800 mil. Que as pessoas não estão mais dependendo dele. E que as pessoas não precisam dos programas sociais e têm a liberdade, o emprego e a dignidade de poder viver e poder ter a sua vida e poder comprar suas coisas e não ter que ficar em fila de nada contra, muito pelo contrário. Programas sociais são importantes e vão precisar sempre. Mas Campos precisa se desenvolver e Campos não está se desenvolvendo. É dar o peixe, né, e ensinar a pescar para a pessoa não ficar dependente. Dar o peixe, né? Não, né? Dar a vara, né? Dar a vara. O peixe é o que já está sendo dado. Não, mas olha só, dar e ensinar ela a pescar, porque muitas das vezes, com a barriga vazia, a pessoa não consegue nem segurar a vara. Concordo 100%. Não, concordo 100%. Então, pegando um gancho, né, em todo o leque que você acabou de apresentar e na pergunta que Vanessa fez também, e dizer, Vanessa, que o que Twin está trazendo, tornando a público aqui pelas redes, né, as ondas, né, da rede Aurora de Comunicação é muito importante e para mim, né, que sou jornalista junto com você, que a gente faz um trabalho de rua, faz um trabalho direto na Câmara, né, para mim é novidade. E olha que a gente está inserido, né, no contexto, né, do trabalho que é feito pelos vereadores. Você imagina a população em posse desse poder que o Twin está trazendo aqui hoje. As informações que ele está trazendo. É importante para que o bom, né, entendimento da população do que é melhor para a cidade de Campos com o poder do voto. É muito importante o que ele está fazendo. E aí, Twin, você falou, né, sobre o leque, né? Você como vereador, né, que defende o desenvolvimento econômico, agronegócio, a inclusão, o turismo, o esporte, a educação em Campos como suas bandeiras. Como você avalia essas áreas hoje no nosso município, honestamente? Muito ruim. Mas o Campos está com grande superávit, né? Quase a metade do orçamento no caixa. Então, você tem que me dar uma boa notícia diante, né, da pergunta que eu lhe faço. Exatamente o que você está falando. Campos está passando por uma fase extraordinária. Jamais vista em Campos. Nunca houve tanta arrecadação de royalties e tanta arrecadação. Nunca houve isso em Campos. Na história de Campos, nesses 3 anos e meio, né, quase 4 anos, é recorde de arrecadação. Além do que o governador colocou aqui, R$1 bilhão, cerca de 3 bilhões de receita própria, fora as emendas, fora que cada vereador, cada deputado colocou aqui dentro ou foi buscar lá fora. Então, Campos, quando fala assim, e realmente há essa comparação, Campos melhorou comparado ao governo passado. Gente, a gente não pode comparar o ruim com o péssimo. Como eu falo que Campos está sendo enganado? Campos, com esse potencial todo financeiro, era para a gente estar voando, era para trazer, me diz uma indústria que veio para Campos nos últimos 3 anos e meio. A fábrica de macarrão ia vir para cá, não veio. A Van ia vir para cá, não veio. Italac ia vir para cá, não veio. O Walmart foi embora. Quantidade de grandes empresas que foram embora de Campos. A gente não vê agronegócio. Vai construir Ceasa, vai construir. Fica só na promessa. Também, não é indústria, mas foi também embora, né? Não tem. A gente tem a Purac Síntese aqui do lado, que é uma das poucas que ficou, que eu soube há pouco tempo atrás, estava querendo ir embora, mas parece que vai ficar mais um tempo. E a gente tem uma coisa que é um presente para a nossa região, que é o Porto do Açu. Então, todas essas áreas que você estava falando, a gente tinha que pegar esse orçamento nosso e não só investir no assistencialismo. Hoje só se investe no assistencialismo e mídia, petáculo na internet. Petáculo para lá, petáculo para cá, mas a gente não vê indústria, não vê geração de emprego, não vê o comércio. Pergunta para um comerciante. Vamos lá, gente. Campos hoje tem cerca de 24 mil pessoas empregadas no comércio. A prefeitura, se nós contarmos RPA, nós contarmos a folha de pagamento, é mais de 30 e poucos mil pessoas. Agora, diz que segundo o CAGED, o emprego aumentou em Campos. Aumentou em Campos. Fala para mim, então. Não aumentou em... Olha só, gente, como é que eu desafio qualquer pessoa a me dizer qual ano que vocês viram em Campos com um número maior de moradores de rua que tem esse ano.
Eu quero ver se qualquer cidadão de Campos que tem carro, que anda de moto, que anda de bicicleta, se viu tanta gente parada na rua, pedinte na rua. Aumentou, gente, que a cidade aumenta, é lógico que aumenta comparado ao ano passado. A população aumenta as empresas. Isso não quer dizer que proporcionalmente ao número de pessoas, Campos está se desenvolvendo. Me diz uma grande indústria. Vou dar um exemplo aqui de cidade vizinha. Essa é questão de cultura. Isso não é questão de cultura, isso é questão de gestão. Macaé tem 200 mil habitantes. Vai arrecadar esse ano 4,8 bilhões. Quase 5 bi. Campos tem 500 mil habitantes e vai arrecada 3 bi. Olha a proporcionalidade. Macaé é quase o dobro, com metade da população. Por quê? Não é por causa do royalties, ele recebe menos royalties que a gente. Por causa de indústria, por causa de comércio. Nós perdemos a Petrobras para eles, a Petrobras foi para lá. Aí Rio das Ostras ali do lado, o que Rio das Ostras fez? Opa, Macaé está se desenvolvendo. Você anda em Macaé, você vê uma indústria atrás do outro, tem emprego para burro em Macaé. A Rio das Ostras veio, que é uma coisa que a gente poderia fazer aqui, Germano, não sei por que até hoje não foi feito, porque existe um projeto de lei nesse sentido. A gente sabe por quê, né? Por causa eu acho que eles não querem geração de emprego, eles querem realmente que fique independente dele através do assistencialismo. O Rio das Ostras veio, desapropriou 4 milhões de metros quadrados e criou a ZEM, a Zona Especial de Negócio. Chegou lá, conversou no governo estadual, no governo federal, deu 20 anos de isenção fiscal para qualquer indústria que fosse para lá e deu terreno, contanto que 80% dos funcionários tinham que ser de Rio das Ostras. E aí, hoje, mais de quase 50 mil pessoas de Rio das Ostras trabalham na ZEM. São mais de 380 grandes indústrias, mais de 200 e poucas pequenas indústrias. Então, simplesmente com um gesto e dando isenção fiscal, por isso que não é ter que tributar tudo. Você não está recebendo nada hoje. Por que não dar uma isenção fiscal para vir uma fábrica de um carro para poder exportar pelo Porto do Açu? E além disso, nós temos o Porto do Açu aqui do lado. Fala assim, gente, se a gente trouxer a fábrica da Volkswagen, da FID, a BID, o que seja, vamos trazer fábrica para a gente poder exportar por aqui? O Porto vai querer, o Porto quer movimento. Perfeito. Plantar. Agora, essa questão de isenção fiscal é muito perigoso também, tem que ser muito cauteloso. Lógico, né? lógico. Porque a gente vê várias empresas que vieram numa época aí que, né, a gente vai se abster de fazer esses comentários agora, que só se beneficiaram, daqui a pouco as empresas foram embora, sumiram, ficaram devendo. Ali foi um empréstimo da Fundecan, lembra? Não, olha, por exemplo, Águas do Paraíba. Eu não estou falando pontualmente, né? Sim. Mas a Águas do Paraíba eu tenho um contrato milionário, bilionário. De 30 anos. Né? E que também houve uma negociação de isenção de algum tipo. ICMS. Né, de ICMS. É o Estado, né? Mas eu sei, mas aí o que acontece? Não, mas no município também teve uma negociação para que ela ampliasse, né, o atendimento dela, alguma coisa do gênero. Porque tem distritos e localidades que ela não atendia e passou a atender. Muitas empresas acabam sendo de atender. Algumas empresas acabam sendo beneficiadas por questões, né, eleitoreiras. E aí acaba não beneficiando. A gente te isenta disso e você atende ali mais 2 localidades e a gente diz que a água chegou. Você lembra? E aí, só para eu concluir, tá falhando, Josiel? Acho que tá normal. Só para eu concluir, com relação ao emprego, quando eu disse para você que segundo o CAGED houve um aumento de emprego, é porque também, segundo os nossos economistas, nesse mesmo período o desemprego foi maior. Ou seja, se tem 1.000 empregos, 2.000 naquele período foram demitidas. Então, era só para te deixar essa margem aí. Não tá não, Josiel? Então, o que você fez? Esses microfones aqui serão trocados tudo semana que vem. Tinha que ter sido trocado já de imediato. Não, tá Oi, voltou. É ele lá. Normal. Isso é Josiel. Ô, Josiel. Josiel, deixa o futuro prefeito da sua cidade, da nossa cidade, falar, Josiel. A voz do Crodomir, tira esse menino daqui, ô Crodomir. Josiel querendo, sabe, boicotar a minha fala. Faz isso não, Josiel. Fala, Tonho. Só um parênteses na sua fala, para deixar claro que na Águas do Paraíba houve uma CPI lá dentro, a gente fez uma investigação e nós reprovamos a prestação de conta deles durante 3 vezes. Então... Foi encontrado alguma coisa? Não, eles não conseguiram prestar conta de nada. Foi péssima prestação. Assim? Não, porque eles recebem uma fortuna. Uhum. A gente sabe que a gente paga...
100% de água e 100% de esgoto. Em muitos lugares que não tem nem esgoto. E a gente não gasta a mesma quantidade de esgoto que gasta de água. E assim, a Águas do Paraíba ganha uma fortuna com um lucro absurdo. Só que infelizmente prevê o contrato, né, Toninho? Aí, não, mas então, existe uma lei por que eles sempre ganham? Como que funciona a lei? Se nós reprovarmos 2 vezes a prestação de contas dele na Câmara, o prefeito pode trocar a E concessionária. foi reprovado 3. 3 vezes. E o prefeito não fez nada. Agora você pergunta o prefeito. 3 vezes? É isso que eu ia falar. Existe a lei Agora que tem pergunta ao 2. prefeito. Isso aí não é para o vereador de base da oposição, por unanimidade. Unanimidade, isso, Os 25 vereadores reprovaram a prestação de contas da Águas do Paraíba. Você tá sabendo disso, José? E aí... A gente já falou isso aqui. E aí, Sim, mas gente, eu não prestei atenção nisso. Vanessa, A gente falou sabe o que aqui, aconteceu? Quando você faz isso perante a lei, o prefeito tem autorização, porque De rescindir o contrato. a Casa de Leis negou a prestação de contas da Água do Paraíba, ele pode rescindir o contrato e colocar outro. Agora, é um péssimo serviço. Quem está feliz com a água de Campos, gente? Ninguém. Lá em casa eu estou tentando comprar água mineral. Agora então piorou, né? Não. Agora olha só, pessoal, tem aqui a Diana, ela tá falando o seguinte, pegando aquele assunto que a gente tava falando do centro, né? Que ela comentou anteriormente, lojas no centro fechadas, né? No centro da cidade fechado para completar as ciclofaixas atrapalhando o comércio. Ela também fala, as pessoas têm que sair de Campos para trabalhar em Macaé ou São João da Barra. Campos não tem vaga, não tem curso de capacitação offshore. Eu fiz um projeto de lei uma vez, exatamente com isso, o prefeito vetou, a Câmara, o pessoal da base. Qual era o projeto? Que as pessoas que recebessem benefício, elas continuam recebendo benefício, mas que a prefeitura qualificasse essas pessoas. A pessoa é analfabeta, vamos alfabetizar essa pessoa. A pessoa tem 2º grau, vamos fazer um curso de sabotagem. Que a prefeitura pagasse até 50% para essas pessoas se qualificarem para poder arrumar emprego, para não ficar nessa dependência pro resto da vida. E a base do governo vetou um projeto que é para qualificar. Você sabe que quanto Campos já gastou nos últimos anos de qualificação profissional? Não. 0. Nenhum real. 0. Sabe quanto que veio na LDO do prefeito, que nós votamos, que deu aquela confusão danada? Um dos problemas foi o valor que o prefeito Vladimir Garotinho deixou para qualificação profissional. Sabe quanto que ele deixou? Vou falar antes a RPA. A RPA, se eu não me engano, foi 28 milhões. 28 milhões foi o cartão Goitacá. 48 milhões foi a RPA. Mais ou menos esse valor. Sabe quanto que deixou para qualificação profissional? R$400 ano. Que isso, gente? R$400 ano. Só para não ficar zero lá. E quase 80, Se colocasse zero, ia pegar mal, quase 80 então. milhões de reais de cartão Goitacá e RPA. A cidade vai se desenvolver como assim, Jamano? Não tem se a como. gente não trouxer geração de emprego para cá, se a gente não trouxer indústria, se a gente não investir no agronegócio, cada vez vai ter mais gente precisando comer no restaurante popular, cada vez mais gente precisando de cartão Goitacá, cada vez mais precisando de Vale Gás. A gente está andando para trás. Quando eu falo que Campos está sendo enganado, Campos está sendo muito enganado. Mas agora, se você for sendo eleito, você tira a Águas do Paraíba? Ele não pode responder isso agora, não. Eu não posso falar de projeto. Ele não pode responder isso agora, não. Germano, eu vou dar uma pula aqui por conta do horário. Dia de 15, a partir do dia 16 eu volto aqui para te responder. É depois da... É que eu esqueci que não foi a partir do dia 16 não, a convenção já teve. Depois tem a outra... Eu sou oficialmente pré-candidato a prefeito. Né? Já foi registrada a ata, já foi registrada... E dia 15 e tem dia 15 começa as eleições mesmo. Isso, e aí é 45 dias de loucura total. Aí. Agora, o Twin, né, ele tem um compromisso daqui a pouquinho, né? Então, pra gente dar uma finalizada aqui, eu queria que você desse uma avaliação geral. A gente falou a gente pontuou alguns setores, né? Alguns setores do executivo, mas eu queria que você desse uma avaliação geral, né, do governo Vladimir, e depois você pode dar suas considerações finais. Eu acho que o governo Vladimir é o governo mais fake que já passou na história de Campos Goitacazes. É um governo que vende uma imagem que não é verdade. Infelizmente, tivemos um governo pior ainda, que foi o último governo, os últimos 4 anos, mas ele deu uma falta de sorte também, que a arrecadação na época era 1,6 bi, hoje é 3,1 bi. Nossa, então dobrou o valor, era para Campos estar voando, e eu não vi nada a não ser estar pagando salário em dia. Então a população se acostumou com arroz com feijão, o beabá. Não é porque está pagando salário em dia e fazendo uma maquiagem de passando um asfaltozinho pequeno com o dinheiro do governo do estado, fingindo que está fazendo obra, que vai enganar a população. A população de Campos não tem transporte. A população de Campos
tem problemas sérios de iluminação pública. A população de Campos paga um valor de água, como nós estamos falando aqui, absurdo com essa concessionária. A população de Campos, a educação está péssima, é um dos piores índices do estado do Rio de Janeiro. Vai nas escolas, as escolas estão... Eu fui visitar várias escolas, tem escola que cai nos pedaços, gente. Então, assim, aonde que Campos está esse espetáculo que o prefeito fala? Se o transporte está ruim. É petáculo. 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 Não, ele falou petáculo. Se o transporte... Me diz alguém que está feliz com o transporte. Me diz alguém que consegue arrumar emprego. Pergunta para qualquer comerciante se ele está satisfeito. Pergunta para o pessoal do agronegócio se existe algum apoio do governo para poder investir no agronegócio. Pergunta para o Porto... Eu tenho vários amigos no Porto do Sul, vários. Inclusive, um é CEO de uma das maiores empresas lá. Ele falou que o prefeito nunca procurou ele para poder... Gente, vamos plantar o quê? Vamos plantar soja, vamos plantar milho, vamos trazer indústria. O que a gente pode fazer? A gente tem um potencial gigantesco. Então, como que a prefeitura está indo bem se ela está só pagando benefício? Então, ir bem é dar benefício, pagar RPA, cartão Goitacá e pagar o salário em dia. Isso é ir bem. E bem, você vai para Curitiba, vai para São José dos Campos, vai para Ribeirão Preto, vai para o interior de São Paulo, que cidade que tem a mesma arrecadação nossa e com a qualidade de vida, com a educação, com o transporte, com a saúde 1000 vezes melhor do que a gente tem hoje. Isso é verdade. Então a gente está acostumado, mas isso aí, infelizmente, gente, nós estamos vivendo oligarquias familiares há quase 40 anos. Veio Garotinho, depois veio Vladimir, veio Arnaldo, veio Caio Viana, Zezé Barbosa, Rafael Diniz. A gente está vivendo em famílias que querem se perpetuar no poder e a gente não consegue fazer Campos se desenvolver, porque eles querem sim que nós tenhamos 54% da população de Campos refém de benefício. Porque esse 54%, sabe como é que se chama isso? Voto de cabresto. É isso que se chama, voto de cabresto. Porque o cara, a hora que trouxer uma indústria para cá, começar a fomentar o agronegócio, começar a fomentar o comércio, parar de tributar, 5 anos retroativo de IPTU, isso é um absurdo. A hora que começar a dar oportunidade de geração de emprego, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ter emprego. Quando a pessoa tem emprego, sabe o que acontece? Ela vai votar em quem ela quiser. Ela não vai votar no prefeito A, B ou C, porque recebe o Vale Gás. É isso que Campos precisa. Campos precisa de desenvolvimento. Campos precisa sair. Nós não podemos ficar pro resto da vida refém de um caixa só. Hoje nós somos 100% refém da prefeitura. Se a prefeitura quebrar, se o Rod quebrar, pode pegar as malas e ir embora daqui, porque Campos vai à falência. Vai à falência. Quando o governo fala, injetamos 130 e poucos milhões na economia, desde quando pagar salário em dia, injetar dinheiro, a gente tinha que estar gerando muito mais... desenvolvimento, né? Injetar dinheiro no o salário, gente, é de extrema importância. Mas o salário de uma pessoa que ganha trabalhando no dia a dia, mal dá para ela se sustentar a casa dela. A gente precisa realmente trazer desenvolvimento econômico, geração de emprego. A gente precisa mudar a mentalidade de Campos e da população de Campos. Que a hora que eles verem, gente, eu fui enganado durante muito tempo. Eu podia ter uma qualidade de vida muito melhor, eu podia ter emprego, podia ter dignidade, não precisava ficar tanto tempo refém de benefício de assistencialismo. Só que, infelizmente, a população foi acostumada com isso. Então, aos poucos, a gente tem que mostrar que existem outros lados e mostrar cidades vizinhas. O presidente Kennedy está voando. Olha a comparação do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Só você atravessar, você começa a ver plantação, indústria para lá, indústria para cá. Você vai aqui do lado de Macaé, você vai Rio das Ostras com a Zen. Então, cidades menores, bem menores. Dá para fazer, basta querer. Agora antes do Twin se despedir, a gente tem um videozinho aí, Josiel, do Twin com o vice dele, que é o Clodomir Crespo. Você pode soltar aí pra gente? Estamos aqui na convenção do PRD com DC, duas pessoas que querem bem de Campos, liberdade, emprego e dignidade, que é o nosso lema para a população de Campos que está sofrendo há tanto tempo. Estamos hoje começando uma nova história aqui em Campos, começando realmente a escrever o que Campos merece. Campos precisa de dignidade. Meu amigo Clodomir, vamos em frente, vamos ajudar a nossa cidade, porque Campos precisa da gente. Conte comigo, Twin, sabe que você terá um parceiro leal e fará de Campos e botar Campos onde Campos merece estar. Sempre mereceu. Infelizmente abandonado por mais de 3 décadas, mas nós dois juntos, você será o maior prefeito que Campos já teve nessa história. Vamos juntos. Liberdade, emprego e dignidade. É
isso Tá aí, olha, meus parabéns, Twin, né, por essa união de você, né, como pré-candidato a prefeito, e o Clodomir, que é uma pessoa extraordinária, né, como vice, né, na sua chapa, e dizer que eu fico muito feliz, né, em saber que você aceitou esse desafio com o apoio aí do deputado, né, é o deputado estadual, né? Eu tava vindo como vice dele, aí ele pediu falou que eu não queria vir mais, ele falou que vai decidir ainda o que ele vai fazer nos Thiago próximos Rangel, dias. né? Próximo dia. Mas ele é um grande amigo, um parceiraço, Sim, entendeu? a qual eu mando um abraço eu também. Tenho muito carinho por ele. Olha, e quero te agradecer imensamente, mas, né, a resposta eu vou querer assim que possível. Dia 16 eu já posso falar Já tudo. pode. Então a gente faz uma videoconferência com você, a gente bate mais um papo. Pena que, né, você tem um compromisso, a gente também já tá chegando aí próximo, já passou do segundo bloco, né? E meus parabéns, né, por toda essa informação, todo esse poder, né, que você trouxe para o público que está assistindo e aqueles que vão assistir. 1 minuto, suas considerações final. Agradeço demais essa oportunidade. Campos, como eu disse, é uma cidade que eu tenho um carinho, um amor enorme. Fico triste de ver como Campos está hoje, mas Campos tem muito potencial. Campos tem que ser uma cidade com tudo, uma cidade com 4.000 km², irrigada, com aeroporto, com Porto do Açu, entre duas grandes capitais, Vitória e o Rio de Janeiro. Então a gente tem tudo para transformar Campos realmente num exemplo e num lugar que todos têm orgulho. Então o meu objetivo realmente é ajudar a minha cidade, que fez tanto por mim. Eu agradeço demais a poder estar aqui com vocês. Perfeito. Olha, Obrigada, agora também. nós vamos a um breve intervalo, 1 minutinho.